A noite começa como um sussurro. O vento se move devagar entre as folhas, como se temesse interromper algo antigo demais para ser nomeado. O ar é frio, e cada respiração parece desenhar uma pequena névoa de pensamento. Acima, o céu se abre em uma extensão de luzes que tremem, como se fossem memórias distantes, tentando lembrar-se de si mesmas. É nesse instante silencioso, onde o tempo parece ter esquecido de seguir em frente, que o olhar encontra uma faixa pálida cruzando o firmamento. Uma estrada luminosa feita de bilhões de sóis. Ela se curva de um horizonte a outro, e por um momento tudo se aquieta. O corpo, o pensamento, o próprio ar. Quem observa sente que algo o observa de volta. E então entende, sem precisar ouvir, que esta é a jornada que escolheu. Uma travessia pelo coração da Via Láctea e de Andrômeda, onde o universo parece guardar seus sonhos mais antigos. Talvez, enquanto a noite se aprofunda, possamos caminhar juntos por esse espaço de silêncio e luz. Não para buscar respostas, mas para escutar o que o cosmos parece querer dizer quando ninguém o interrompe. Cada galáxia é um livro escrito com estrelas, e cada página uma lembrança do que fomos e ainda somos. Se esse tipo de reflexão te acalma, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando conosco. Há algo de profundamente humano em querer compreender o que brilha tão longe. E talvez no fim, o brilho esteja apenas tentando nos lembrar de onde viemos. O céu noturno, quando olhado com atenção, não é apenas uma paisagem, é um espelho. As constelações se dispersam como fragmentos de pensamento, e a faixa leitosa da Via Láctea parece uma cicatriz luminosa no escuro, a marca de algo que se partiu há muito tempo e continua a pulsar, unindo o que resta. Dizem que ela é nossa casa galáctica, uma espiral imensa, que abriga mais de 200 bilhões de estrelas, planetas e nuvens de gás. Mas ao vê-la assim, suspensa sobre o silêncio da Terra, parece impossível imaginar que seja apenas um conjunto de números e distâncias. Há um pulso ali, um ritmo que não pertence apenas à física, mas também àquilo que não conseguimos medir, um tipo de presença. A ciência nos diz que estamos a cerca de 27 mil anos-luz do centro da Via Láctea. Isso significa que a luz que parte de lá e chega até nossos olhos nesta noite começou sua viagem quando a humanidade ainda estava aprendendo a sonhar em pedra e fogo. 27 mil anos de luz, caminhando até o momento em que alguém, talvez você, decide olhar para o céu e se perguntar o que existe no meio daquela espiral. Mas o que realmente habita esse centro? Uma estrela? Um vazio? Ou algo que desafia a própria ideia de existência? O coração da galáxia é um lugar que não podemos ver diretamente, um abismo envolto em poeira e luz distorcida. No entanto, tudo o que o cerca parece dançar em torno dele, como se o invisível tivesse sua própria gravidade. Talvez seja isso o que mais nos fascina. O fato de que o invisível pode mover o visível, de que aquilo que não enxergamos governa o que brilha. E de algum modo, essa lógica cósmica parece ecoar dentro de nós. Quantas coisas invisíveis moldam nossas próprias órbitas? Medos, lembranças, afetos, forças silenciosas que curvam o espaço interno da alma, como buracos negros curvando o tecido do universo. Enquanto o pensamento desliza por essas distâncias, algo muda. O som do vento se mistura ao som do próprio sangue, e o corpo parece pequeno diante da vastidão. Mas a pequenez não é ausência, é pertencimento. Estar aqui, em uma noite qualquer, em um ponto perdido de uma espiral de 300 mil anos-luz de diâmetro, é participar de algo que começou antes mesmo de o tempo ser tempo. É ser parte de uma história que não tem narrador, apenas ecos. E ainda assim, nós a contamos, noite após noite, com telescópios, palavras e sonhos. A Via Láctea, quando observada em detalhes, se revela um organismo vivo. Suas estrelas nascem, envelhecem e morrem em ciclos lentos e grandiosos, gerando novas nuvens, novas luzes. Nos braços espirais, o gás se condensa e reacende, como o respirar de uma criatura que jamais dorme. Mas o centro é outro tipo de respiração. Ali,
No coração invisível da galáxia, esconde-se algo tão denso que a própria luz não escapa. Um buraco negro supermassivo, um sol de sombra. Um ponto onde o espaço se dobra sobre si mesmo e o tempo se transforma em silêncio. E enquanto pensamos nisso, em um objeto que nada pode ver, somos tomados por um tipo de reverência. Porque, de certo modo, é ali que tudo começa e termina. O nascimento e o fim das estrelas, o fluxo da matéria, a própria estrutura da galáxia, tudo responde a essa força central. Talvez o cosmos não seja feito de espaço e tempo, mas de atração e entrega. Corpos que giram em torno de algo que nunca verão, mas que lhes dá forma. Mais longe, atravessando milhões de anos-luz, uma outra galáxia nos observa. Andrômeda, a vizinha maior, reflete uma luz fria e antiga e caminha lentamente em nossa direção. Dentro de bilhões de anos, ela e a Via Láctea se tocarão, fundindo-se em um único corpo luminoso. É um destino inevitável, mas não trágico. É o modo como o universo respira, aproximando, colidindo, recriando. E, de alguma maneira, esse futuro distante já habita o presente, como um pressentimento que se move entre as estrelas. Talvez toda a história do cosmos seja apenas isso, o desejo de se aproximar. Estrelas, átomos, consciências, todos tentando reconhecer-se no outro. A Via Láctea e Andrômeda, ao se fundirem, não estarão apenas colidindo, estarão completando uma dança que começou antes de haver olhos para vê-la. E nós, ao observá-las, participamos dela, mesmo que só com o olhar. A noite segue quieta, as estrelas continuam acesas, e sob o manto escuro, sentimos algo se mover, não no céu, mas dentro. Uma intuição de que cada ponto de luz é um convite, um chamado. O universo, afinal, talvez não esteja lá fora. Talvez ele apenas respire através de nós, esperando o instante certo para ser lembrado. Há um instante, quando o olhar se demora demais sobre o céu, em que o real começa a se curvar. As estrelas deixam de ser pontos fixos e passam a se mover lentamente, como se respirassem em uníssono. Nesse ponto, a noção de distância se dissolve. O que está longe parece perto, e o que está perto parece suspenso em outra dimensão. A noite se transforma em um espelho líquido e o universo que antes parecia imóvel revela seu fluxo contínuo. Um mar, onde tudo está sempre se transformando, mesmo quando parece quieto. O mistério começa aqui, não na vastidão do espaço, mas na forma como ele se move dentro de nós quando o observamos. A mente tenta compreender o que o coração apenas pressente. Sabemos pela ciência que nossa galáxia é uma espiral barrada, um disco gigantesco de gás, poeira e estrelas que gira ao redor de um eixo invisível. Cada volta completa leva cerca de 250 milhões de anos. Desde que o Sol nasceu, há mais de 4 bilhões e meio de anos, ele já percorreu esse caminho cerca de 20 vezes. Isso significa que, enquanto a vida evoluía sobre a Terra, o sistema solar vagava pelos braços da Via Láctea, como uma semente sendo carregada pelo vento galáctico. A existência humana, então, é uma brisa dentro de um ciclo incomensurável. E ainda assim, é nesse breve intervalo que despertamos para olhar e perguntar: o que faz uma galáxia girar? A resposta é complexa e silenciosa. O que mantém as estrelas em suas órbitas não é apenas a gravidade visível, mas uma presença que não vemos, a matéria escura. Ela não emite luz, não reflete nada, não interage como a matéria comum. Mas sua força está lá, moldando tudo. Sem ela, as estrelas mais distantes seriam lançadas para fora, como folhas soltas num vendaval cósmico. Foi observando o movimento das galáxias que os astrônomos perceberam algo estranho. Elas giravam rápido demais. Algo invisível deveria estar segurando-as. Essa constatação transformou nossa visão do universo. Percebemos que a maior parte do que existe não pode ser vista. É um pensamento que se estende além da física. Talvez o invisível seja a estrutura secreta do real. O espaço parece vazio, mas é tecido por forças sutis.
Gravidade, radiação, campos magnéticos, partículas que atravessam nossos corpos neste exato momento, vindas de explosões de estrelas distantes. Tudo se entrelaça em uma teia invisível e nós somos uma de suas vibrações. O universo, em sua essência, não é sólido nem fixo. É uma música em andamento, uma dança de energia em mutação constante. Galáxias não são objetos, mas movimentos que se sustentam no equilíbrio entre expansão e colapso. Elas são como redemoinhos em um rio que nunca para de correr. A Via Láctea, por exemplo, nasceu de fusões. Pequenas galáxias foram absorvidas, suas estrelas dissolvidas no oceano estelar maior. É assim que o cosmos cresce, unindo-se. Andrômeda também carrega em sua história essa lembrança de encontros e perdas. Em escalas tão vastas, destruição e criação se confundem, e o que chamamos de fim é apenas a mudança de forma. O que um dia foi uma estrela isolada pode se tornar parte de outra órbita, outro braço, outro ritmo. É um processo que desafia nossa ideia de tempo linear, porque o universo não conhece pressa, ele apenas continua. Quando os telescópios começaram a revelar detalhes da Via Láctea, descobrimos que há regiões onde o nascimento de estrelas é intenso, quase febril. Nuvens gigantes de hidrogênio se condensam, aquecem e, em colapso, acendem a luz. Em cada uma dessas estrelas, o mesmo processo se repete. O equilíbrio entre a gravidade que puxa e a pressão que empurra. Uma negociação cósmica que, quando alcança a harmonia, gera o brilho. É curioso pensar que a luz que vemos no céu é o resultado de um acordo entre forças opostas. Talvez seja isso o que o universo tenta nos ensinar, que a beleza nasce do equilíbrio entre o que atrai e o que resiste. Mas o mistério não se esgota na Via Láctea. Há algo além, um reflexo distante que nos observa. Andrômeda, a galáxia irmã, surge como uma presença serena no horizonte cósmico. Ela é maior, mais densa, e sua luz viaja mais de 2 milhões de anos até chegar aos nossos olhos. Quando olhamos para ela, estamos vendo o passado, um passado que continua acontecendo. E, no entanto, essa imagem contém também o futuro. Andrômeda se move em nossa direção. Uma colisão inevitável, mas tão lenta que parece eterna. Dois corpos atraídos pelo mesmo destino, unidos pela gravidade que rege o universo como uma melodia de fundo. Entre a Via Láctea e Andrômeda existe um espaço que parece vazio, mas é repleto de substância, um oceano tênue de gás quente e matéria escura. É ali que se desenrola de forma invisível a dança gravitacional que um dia as unirá. Os astrônomos conseguem medir esse movimento com precisão quase poética, cerca de 110 km por segundo. É uma aproximação imperceptível à escala humana, mas inexorável à escala cósmica. Cada segundo que passa é um passo dessa coreografia silenciosa, escrita em milhões de anos-luz. Há algo profundamente comovente nessa lentidão. Em um mundo onde tudo parece urgente, o cosmos se move com uma paciência impossível. As galáxias não correm, elas flutuam, não competem, orbitam-se mutuamente, reconhecendo-se como partes de uma mesma totalidade. O universo não se apressa, e ainda assim, tudo acontece. É um lembrete de que talvez o tempo não seja um rio que corre, mas um mar onde estamos imersos, e cada instante é apenas uma ondulação na superfície. A luz que chega até nós é uma mensageira antiga. Cada fóton que toca nossos olhos pode ter atravessado regiões de espaço cheias de poeira cósmica, desviando-se por campos gravitacionais, testemunhando nascimentos e mortes estelares. Ao recebê-lo, completamos sua jornada. Há algo quase ritualístico nisso. A luz viaja bilhões de anos apenas para ser vista, e nesse instante, o universo se fecha sobre si mesmo. O olhar e o visto tornam-se uma só coisa. No meio dessa imensidão, surge uma pergunta que não exige resposta. Quando olhamos para o centro da galáxia, o que estamos realmente procurando? É uma busca científica, sem dúvida. Queremos entender a origem, a matéria, as forças. Mas há algo mais silencioso, mais íntimo.
talvez procuremos o mesmo que as estrelas buscam quando giram em torno de um centro invisível. Um eixo, um sentido, um lugar de gravidade. O vento noturno volta a soprar, trazendo o som distante das folhas. A Terra continua girando sob a Via Láctea, e o céu, imóvel em aparência, segue mudando de forma a cada segundo. Tudo se move, mesmo o que parece parado. E enquanto o universo continua sua dança de espirais, uma sensação suave se instala, a de que estamos apenas começando a entender o que significa fazer parte de algo tão vasto. No fundo, talvez o mistério não esteja no que existe lá fora, mas naquilo que desperta em nós quando ousamos olhar para o escuro entre as estrelas. A noite parece mais densa agora. O céu, antes uma extensão difusa de luz e sombra, torna-se um tecido vivo, onde cada ponto brilha com propósito. Há algo de inquietantemente sereno na ideia de que cada uma dessas estrelas, tão distantes que nenhuma nave humana jamais as alcançará, faz parte de um mesmo corpo, uma espiral de proporções quase inimagináveis. A Via Láctea não é um desenho fixo, mas um movimento contínuo, um redemoinho de matéria e energia sustentado por um equilíbrio delicado. É como se o universo respirasse através dela. E nós, ancorados em um de seus braços espirais, estamos dentro dessa respiração, flutuando entre a ordem e o caos, entre o brilho e o abismo. A Via Láctea tem estrutura e ritmo. Ela se estende por cerca de 100.000 anos-luz, um diâmetro que desafia a imaginação humana. O Sol, e tudo o que o acompanha, orbita a uma distância média de 27.000 anos-luz do centro. Em torno desse ponto invisível, completamos uma volta a cada 250 milhões de anos. O que significa dizer que, desde o surgimento dos primeiros dinossauros, o Sistema Solar deu apenas uma volta completa. Essa escala dilata o tempo. O que para nós é história, para a galáxia é apenas um instante. Cada estrela segue seu caminho com precisão quase hipnótica, traçando um desenho que se repete e se transforma lentamente, como ondas em um lago cósmico. Vistos de fora, seríamos apenas uma linha de poeira girando em torno de um centro escuro. Esse centro, no entanto, não é vazio. É ali que mora o mistério. O coração da Via Láctea é um lugar onde o visível se curva e desaparece. No núcleo, entre densas nuvens de gás e poeira, encontra-se Sagitário A, o buraco negro supermassivo que mantém toda a estrutura coesa. Ele possui cerca de 4 milhões de vezes a massa do Sol, e ainda assim ocupa um espaço menor do que a órbita de Mercúrio. Nenhuma luz escapa dali, nenhuma imagem direta pode ser obtida com facilidade. E mesmo assim, sua presença é inegável, percebida pela forma como as estrelas mais próximas dançam ao seu redor, acelerando a velocidades de milhares de quilômetros por segundo. Em 2022, a humanidade conseguiu algo que, durante décadas, parecia impossível: capturar a primeira imagem da sombra desse buraco negro. O telescópio Event Horizon, uma rede planetária de observatórios espalhados pela Terra, registrou o contorno difuso de luz distorcida em torno do vazio central. Não era apenas uma fotografia, era um espelho mostrando o limite do que podemos compreender. Ver Sagitário A foi como olhar o próprio centro da galáxia abrir os olhos por um instante. Aquela mancha alaranjada, turva e circular, revelava a fronteira entre o conhecido e o inatingível. O espaço ao redor de um buraco negro não é simplesmente escuro, ele é curvado. A gravidade ali é tão intensa que o próprio tempo desacelera. O relógio de um observador distante e o de outro próximo ao horizonte de eventos não marcam o mesmo ritmo. É como se a música do universo mudasse de tom à medida que nos aproximamos. E isso não é poesia, é física. A teoria da relatividade geral de Einstein descreve com precisão essa deformação do tecido espaço-tempo. A matéria diz ao espaço como se curvar. O espaço curvado diz à matéria como se mover. O universo é uma conversa entre o ser e o vazio. Há uma beleza silenciosa nessa simetria. A Via Láctea gira não por acaso, mas porque o vazio em seu centro a guia, como um compasso invisível.
Tudo o que brilha, brilha em torno do que não pode ser visto. E, de algum modo, isso ecoa nas profundezas humanas. Quantas vezes nossa própria vida orbita em torno de ausências? Quantos dos nossos movimentos, das nossas escolhas, são guiados por forças que não compreendemos, mas sentimos? O cosmos parece refletir o mesmo princípio que rege a alma. O invisível sustenta o visível. Nas proximidades do centro galáctico, o cenário é diferente do que conhecemos. As estrelas são mais numerosas, mais antigas, algumas imensas e instáveis. O espaço é banhado por radiações energéticas, ventos de partículas e explosões frequentes. É um ambiente de extremos, onde o nascimento e a morte estelares acontecem lado a lado. Observatórios infravermelhos e de raios-x, como o Chandra e o Spitzer, já captaram esse caos ordenado, regiões onde nuvens de gás se comprimem e dão origem a novas estrelas, enquanto outras se desintegram em supernovas, deixando para trás pulsares e buracos negros menores. O centro galáctico é um laboratório cósmico, onde o ciclo da vida e da morte acontece em escalas impensáveis. Os cientistas acreditam que esse coração ativo foi muito mais violento no passado. Há indícios de que Sagitário A já tenha emitido jatos de energia poderosos, alcançando milhares de anos-luz em direção aos polos da galáxia. Vestígios desse antigo despertar ainda podem ser vistos. São as bolhas de Fermi, estruturas gigantes detectadas em raios gama, que se estendem para cima e para baixo do plano galáctico, como cicatrizes luminosas. É uma lembrança de que até o silêncio do universo tem memória. O caminho até o centro, se pudesse ser percorrido, seria uma travessia entre eras. Cruzaríamos nuvens de hidrogênio, regiões de formação estelar, braços repletos de mundos congelados e tempestades cósmicas. A cada passo, a densidade aumentaria. O céu se tornaria mais brilhante, não por haver mais luz, mas por haver menos escuridão. No limite, a linha entre dentro e fora deixaria de existir. A gravidade dominaria todas as direções, e o espaço se tornaria uma curva contínua. Em meio a essa vastidão, a mente humana tenta desenhar mapas, medir distâncias, quantificar forças. Faz parte de nossa natureza buscar ordem, mas há algo de poético na constatação de que, por mais que avancemos, há sempre um ponto onde o saber se dobra e o mistério começa. Cada descoberta, em vez de encerrar o desconhecido, o amplia. É como se o universo se reinventasse cada vez que tentamos nomeá-lo. E quando pensamos em tudo isso, no buraco negro que mantém a galáxia unida, nas estrelas que nascem de seu entorno, na poeira que flutua em torno de uma luz ausente, uma sensação emerge. O universo não é apenas um lugar, é um processo, um movimento incessante entre revelação e ocultamento. O que se mostra hoje pode desaparecer amanhã, e o que parece vazio pode estar cheio de significados que ainda não sabemos decifrar. O vento continua a soprar, e o som é o mesmo de antes, o mesmo que há bilhões de anos ecoa sobre mundos que ainda não existiam. A Terra segue girando dentro dessa espiral de luz, orbitando algo que jamais verá diretamente. O centro permanece escondido, e ainda assim, sentimos sua presença em cada noite clara. O mistério não está em descobri-lo, mas em aprender a escutar o que ele nos diz, ao permanecer em silêncio. Porque, no fundo, tudo o que existe, estrelas, galáxias, consciências, parece girar em torno de um mesmo ponto invisível. E talvez o verdadeiro centro da Via Láctea não esteja apenas no céu, mas em tudo o que busca compreender a própria escuridão. A luz das estrelas mais distantes chega até nós como um sussurro de tempo. Cada fóton que atravessa o espaço é um viajante silencioso, portando a memória de onde nasceu. Quando essa luz toca nossos olhos, ela completa uma travessia que começou antes de existirem oceanos ou montanhas sobre a Terra. É uma luz antiga, quase sagrada, que carrega em si o eco da origem. Ao observá-la, temos a impressão de que o universo nos conta uma história em língua invisível, feita de brilho e distância. E enquanto escutamos essa narrativa luminosa,
A sensação é de que caminhamos lentamente em direção ao centro de algo maior. Não apenas o coração físico da Via Láctea, mas o ponto de convergência entre o que é visto e o que se pressente. No interior da galáxia, as forças se organizam em um balé paciente. Os braços espirais giram com ritmo constante, abrigando regiões de formação estelar onde o hidrogênio se transforma em fogo. Cada estrela que nasce é um gesto de continuidade, um lembrete de que o universo não conhece imobilidade. Mesmo o que parece eterno está se modificando, dissolvendo-se e renascendo sob novas formas. A Via Láctea, que para nossos olhos se mostra como uma faixa pálida no céu, é um organismo que respira luz. Suas nuvens de gás se agitam como correntes oceânicas, misturando poeira, plasma e gravidade em um movimento que, ao longo de milhões de anos, se tornará o berço de novas estrelas. Essas regiões de nascimento estelar são chamadas de nebulosas. Algumas são tão grandes que poderiam conter milhares de sistemas solares. São feitas em grande parte de hidrogênio, o elemento mais simples e mais antigo do cosmos. Quando a gravidade comprime esse gás, a temperatura no centro da nuvem sobe e um processo de fusão nuclear começa. Átomos se unem, liberando energia e acendendo a chama que definirá o destino daquela estrela. É o mesmo princípio que mantém o Sol aceso, o equilíbrio entre o colapso e a expansão. A estrela, então, começa a emitir luz, e seu brilho atravessa o tempo. A matéria que um dia foi poeira se torna claridade. Ao redor dessas novas estrelas, discos de detritos começam a se formar. Neles, fragmentos de rocha e gelo se chocam, se fundem e lentamente dão origem a planetas. É assim que mundos nascem, não de um gesto repentino, mas de uma paciência cósmica. Cada planeta é uma escultura da gravidade, uma tentativa da matéria de encontrar forma. A vida, quando surge, é uma extensão dessa busca. Olhar para o céu é, portanto, olhar para o processo que nos criou. Tudo o que somos já foi poeira galáctica, já viajou em correntes de gás e se transformou em luz antes de encontrar novamente repouso em um corpo humano. À medida que avançamos em direção ao núcleo, a densidade aumenta. As estrelas se tornam mais próximas umas das outras, separadas por distâncias menores que aquelas entre o Sol e seus vizinhos. O espaço deixa de ser um deserto e se transforma em uma metrópole de luz. A cada direção, brilhos se cruzam, orbitando de forma hipnótica em torno do centro invisível. É um caos ordenado onde tudo se move e nada se perde. A energia liberada por essas estrelas molda o ambiente ao redor, empurrando nuvens de gás e esculpindo o espaço com jatos e ondas de choque. É a própria galáxia se reinventando. Os telescópios modernos, como o James Webb, têm nos permitido observar essas regiões com uma clareza sem precedentes. Ao olhar para o centro galáctico, em comprimentos de onda infravermelhos, eles penetram as camadas de poeira que antes bloqueavam nossa visão. O que revelam é uma tapeçaria de energia, estrelas jovens, nuvens em colapso, filamentos de matéria iluminados por radiação. É como observar o coração de um ser vivo, pulsando em um ritmo que não podemos ouvir, mas que sentimos ao compreender sua imensidão. Cada nova imagem obtida não é apenas uma descoberta científica, é um espelho de nossa própria curiosidade. Entre as estruturas mais fascinantes da Via Láctea estão as chamadas regiões H-Gil, bolhas imensas de gás ionizado formadas pela radiação intensa de estrelas recém-nascidas. Elas brilham em tons de vermelho e violeta, lembrando feridas abertas na escuridão. Nessas áreas, a vida estelar é intensa, mas breve. As estrelas gigantes que as iluminam consomem seu combustível rapidamente, durando apenas alguns milhões de anos antes de explodirem em supernovas. Quando isso acontece, o que sobra se espalha pelo espaço, enriquecendo as nuvens próximas com elementos pesados, ferro, carbono, oxigênio. Tudo o que conhecemos, tudo o que existe em nossos corpos, foi forjado nesse tipo de morte. O cosmos cria reciclando-se.
Há uma melancolia nessa dança de nascimento e destruição. O brilho de uma estrela é também o anúncio de seu fim. E ainda assim, não há tragédia. Há continuidade. O universo não conhece luto, ele conhece transformação. O carbono de uma estrela antiga pode se tornar a base de uma nova forma de vida. E essa vida, por sua vez, pode olhar para o céu e sentir nostalgia de algo que jamais viveu, mas de que faz parte. O ciclo não é apenas físico, é poético. Enquanto o olhar humano avança por esse caminho de poeira e luz, o pensamento se depara com uma sensação de familiaridade. A Via Láctea, em toda a sua vastidão, parece seguir um princípio que também rege a mente. Quanto mais nos aproximamos do centro, mais complexas se tornam as forças em jogo. O equilíbrio entre caos e ordem, entre criação e colapso, não é exclusivo das galáxias, é também a essência da consciência. A mente, como o espaço, é um campo em expansão onde luzes surgem e desaparecem, revelando estruturas invisíveis que moldam o que somos. E há algo de profundamente humano em querer atravessar essa escuridão. Desde os primeiros observadores, quando ainda não havia telescópios nem teorias, o olhar humano buscou compreender o que cintilava acima das montanhas. Cada geração acrescentou um fragmento de entendimento, e mesmo agora, com toda a tecnologia ao nosso alcance, seguimos olhando com o mesmo assombro. O conhecimento não apaga o mistério, ele apenas o ilumina de outro ângulo. O universo não se torna menor quando é compreendido, torna-se mais íntimo. O vento, que parecia distante no início da jornada, agora sopra como se viesse de dentro da própria galáxia. O silêncio ao redor se torna denso, e por um momento é possível sentir que a Terra também está dentro desse movimento. O céu não está parado. Estamos todos viajando com ele, rodopiando em torno de um ponto que é ausência e presença ao mesmo tempo. A Via Láctea segue girando, indiferente à nossa escala, e ainda assim, tudo o que somos vibra na mesma frequência. A travessia continua, o brilho aumenta, o espaço se curva e o centro parece mais próximo a cada pensamento. Mas há algo que o olhar ainda não alcança. Um limite onde a ciência se transforma em contemplação. O que existe além dessa luz? O que permanece quando a própria luz se dobra? O universo responde com seu costumeiro silêncio, e é nesse silêncio que a jornada prossegue, como se cada estrela apontasse o caminho para o que ainda não sabemos nomear. O caminho até o coração da galáxia é uma travessia por camadas de tempo. À medida que a consciência se aproxima do centro, o espaço parece se contrair, e as distâncias que antes pareciam infinitas tornam-se pulsações de luz em um oceano de sombra. É como caminhar por uma estrada que se dobra sobre si mesma. Cada passo é também um retorno. Cada olhar revela algo que já esteve ali desde o início. O céu, visto dessa perspectiva imaginária, deixa de ser apenas um mapa de estrelas e se transforma em um tecido vivo, onde cada ponto é um eco de nascimento e morte. E o centro, aquele ponto invisível que tudo atrai, começa a se insinuar não como um destino, mas como uma presença constante, silenciosa, que guia o movimento de tudo o que existe. Em torno do núcleo galáctico, o tempo ganha outro significado. As estrelas mais próximas giram com uma velocidade inimaginável, completando órbitas em poucas décadas. A gravidade as força a dançar em torno de algo que não se vê, e seus movimentos são tão precisos que os astrônomos puderam calcular a massa do objeto central. Foi observando essas órbitas, especialmente a da estrela S2, que a humanidade confirmou a existência de Sagitário A, o buraco negro supermassivo da Via Láctea. A cada aproximação, a luz dessa estrela se curva, o tempo se distorce, e o espaço parece respirar em espirais. É como assistir ao universo lembrar-se de como se dobra. A física que descreve essa região é tão densa quanto o próprio espaço-tempo que ela tenta explicar. Segundo Einstein, a gravidade não é uma força no sentido tradicional, mas a curvatura do espaço provocada pela presença de massa e energia. O buraco negro é o ponto onde essa curvatura se torna extrema, onde o espaço se curva a ponto de fechar-se sobre si mesmo.
Nada escapa dessa dobra, nem mesmo a luz. O horizonte de eventos marca o limite entre o observável e o absoluto. Cruzá-lo é desaparecer, não porque algo se desintegre, mas porque o próprio conceito de fora deixa de existir. O universo ali não possui mais direção, mas mesmo no abismo há forma. Ao redor do buraco negro existe um disco de acreção, uma espiral de gás e poeira que aquece à medida que se aproxima do centro, atingindo temperaturas de milhões de graus. Essa matéria em rotação emite radiação intensa, visível em raios X e ondas de rádio, revelando a presença de algo que, paradoxalmente, não pode ser visto. É essa energia que o Event Horizon Telescope registrou, desenhando a silhueta dourada de um círculo em torno da escuridão. O vazio, iluminado pela matéria que o rodeia, torna-se o espelho mais fiel do cosmos, o nada, revelado pela luz do que tenta escapar. Em escalas maiores, o buraco negro cumpre um papel essencial. Ele não é apenas o fim, mas o regulador do ritmo galáctico. Sua influência molda o nascimento das estrelas, controla o fluxo de energia e determina a estabilidade do núcleo. Quando acumula muita matéria, libera jatos poderosos que varrem o entorno, impedindo novas formações estelares. Quando repousa, permite que o gás se recombine e novas estrelas nasçam. É um ciclo entre o repouso e a fúria, um coração que pulsa entre o silêncio e o fogo. A Via Láctea, como outras galáxias, depende desse equilíbrio invisível para manter-se viva. Os cientistas descobriram que quase todas as grandes galáxias possuem um buraco negro supermassivo em seu centro. Andrômeda também o tem, uma presença ainda mais colossal, com centenas de milhões de massas solares. Essa repetição cósmica sugere que os buracos negros e as galáxias nasceram juntos, que o mesmo processo que criou as estrelas também gerou os abismos que as governam. A dualidade parece ser a lei fundamental do universo: luz e sombra, expansão e colapso, criação e silêncio. O cosmos não escolhe entre extremos, ele os contém. Ao imaginar a aproximação de uma nave hipotética ao centro galáctico, seria preciso mais que coragem. O espaço ali é saturado por radiação, o magnetismo é intenso e o campo gravitacional implacável. A visão, no entanto, seria de uma beleza inatingível, um horizonte de gás incandescente girando em torno de um ponto completamente negro. O tempo, para quem observasse de fora, pareceria parar. O último brilho de quem cai no abismo seria congelado na beira do horizonte, como uma lembrança que nunca se apaga. A matéria, em sua queda, se transformaria em energia pura, e essa energia em silêncio. A fronteira entre o existir e o não existir se tornaria imperceptível. As teorias mais recentes sugerem que o interior de um buraco negro pode conter uma passagem, uma região onde o espaço-tempo se reconecta a outro ponto do universo, um conceito conhecido como ponte de Einstein-Rosen. Embora ainda seja apenas uma hipótese matemática, ela revela algo poético, a ideia de que mesmo o fim absoluto pode ser uma transição. O cosmos parece recusar a palavra nada. Tudo o que desaparece encontra outra forma de ser. Mesmo que essa forma seja inacessível à experiência humana, sua possibilidade nos lembra que o universo é mais vasto do que qualquer definição. Em 2015, a detecção das ondas gravitacionais pelo Observatório LIGO confirmou outro aspecto dessa dinâmica. Essas ondas são deformações reais no tecido do espaço-tempo, geradas por eventos extremos, como a fusão de dois buracos negros. Elas viajam pela imensidão cósmica como ecos de acontecimentos invisíveis e, ao alcançarem a Terra, fazem vibrar os instrumentos sensíveis que as detectam. Cada uma dessas vibrações é uma mensagem do abismo, um lembrete de que o universo fala em frequências que nossos sentidos não percebem. Há uma harmonia oculta, uma música lenta que se espalha por bilhões de anos-luz, e a humanidade, pela primeira vez, começou a escutá-la. A Via Láctea é atravessada por esses ecos. Ondas, radiações, campos, partículas, tudo se propaga como respirações de um corpo colossal.
As estrelas são apenas o aspecto visível de um organismo que também vive em vibrações silenciosas. E ao compreender isso, surge uma percepção mais ampla. O universo não está morto, ele pulsa. O tempo, que pensamos ser linear, se curva em ritmos e repetições, e cada ciclo, nascimento de estrelas, fusão de galáxias, morte de sóis, é uma nota dessa sinfonia cósmica. A contemplação desse centro invisível desperta uma sensação paradoxal. De um lado, a insignificância, a certeza de que somos apenas fragmentos minúsculos em meio a forças inconcebíveis. De outro, a comunhão, a intuição de que cada átomo de nossos corpos vibra no mesmo compasso das estrelas. O ferro no sangue, o cálcio nos ossos, o carbono que forma o pensamento, tudo isso já esteve dentro de estrelas que orbitavam este mesmo núcleo. A matéria é a memória do universo, e a consciência, talvez, seja o modo como essa memória se reconhece. Quando se contempla o buraco negro no centro da Via Láctea, não se observa apenas um fenômeno físico, mas um espelho existencial. O que se esconde ali não é destruição, mas transformação. E, em última instância, toda a galáxia gira em torno dessa verdade. A luz precisa do escuro para existir. Assim, enquanto o universo continua a mover-se em silêncio, nós seguimos orbitando, não apenas em torno do Sol, mas de algo muito mais antigo, mais profundo e mais íntimo. A jornada segue em direção à fronteira, onde o invisível encontra o imaginável. O brilho das estrelas começa a se misturar ao da consciência, e a noite se torna um território de passagem. Porque compreender o centro da galáxia é, de certo modo, compreender o próprio centro de nós mesmos. O lugar onde tudo colapsa e, ainda assim, continua a brilhar. O núcleo da Via Láctea repousa em silêncio, mas o silêncio não significa ausência. É o tipo de quietude que contém energia, uma pausa carregada de movimento invisível. Ao redor de Sagitário A, estrelas giram como fagulhas em torno de uma fogueira invisível, presas pela gravidade de algo que nenhuma retina pode captar. O centro galáctico é o ponto onde a física se transforma em mistério, onde o espaço e o tempo perdem suas fronteiras, e à medida que o pensamento mergulha mais fundo nesse coração de sombra e luz, a consciência se depara com uma pergunta inevitável. O que é, afinal, o espaço? Por muito tempo, imaginou-se que o espaço fosse apenas o palco sobre o qual o universo acontece. Um vazio neutro, imóvel, que serve de cenário para as estrelas. Mas a relatividade mudou essa visão. Einstein mostrou que o espaço e o tempo formam um único tecido, flexível e dinâmico, que se deforma com a presença da matéria. Essa curvatura não é apenas uma ideia abstrata. Ela pode ser medida, observada, sentida. Quando a luz de uma estrela distante passa próxima de um corpo massivo, seu caminho se curva, criando o fenômeno que chamamos de lente gravitacional. O espaço não é um receptáculo, mas um protagonista. Ele age, reage, conduz. Essa percepção muda tudo. O universo não está contido em algo. Ele é o próprio algo. O espaço se estende, vibra, se curva, se expande. E essa expansão não é lenta ou simbólica, é real, mensurável. Desde a década de 1920, com as observações de Edwin Hubble, sabemos que as galáxias se afastam umas das outras. O cosmos está crescendo. A luz de Andrômeda, no entanto, não segue esse fluxo. Ela vem em direção a nós. Enquanto o restante do universo se afasta, ela se aproxima. Isso significa que em um mar de expansão há correntes opostas, movimentos locais que desafiam a tendência geral. É como se, em meio ao rio do tempo, existissem redemoinhos que ainda insistem em se tocar. Andrômeda é o reflexo distante da Via Láctea, maior, mais antiga, mais populosa. Contém cerca de 1 trilhão de estrelas e um buraco negro central muito mais massivo que o nosso. Está a 2,5 milhões de anos-luz de distância, mas se move em nossa direção a uma velocidade de cerca de 110 km por segundo. A colisão entre as duas galáxias é inevitável. Em 4 bilhões de anos, os dois sistemas começarão a se fundir, criando uma nova estrutura.
uma galáxia elíptica gigantesca, que alguns cientistas já chamam de lactômeda. Esse encontro, porém, não será uma destruição. O espaço entre as estrelas é tão vasto que dificilmente elas se chocarão diretamente. Será um entrelaçamento de trajetórias, uma fusão de danças. A matéria interestelar, ao se misturar, formará novas regiões de nascimento estelar, reacendendo a luz em lugares antes silenciosos. O céu da Terra, se ainda houver olhos para observá-lo, será completamente diferente. Andrômeda se tornará um arco de brilho no horizonte noturno e, aos poucos, as duas galáxias se fundirão em um só respiro cósmico. A ciência descreve essa fusão com precisão matemática, mas há uma beleza inevitável que transcende o cálculo. Duas galáxias que viajaram por bilhões de anos, moldando suas próprias histórias, finalmente se encontram. Não há pressa nesse processo, nem violência. É um gesto de gravidade e entrega, uma lentidão cósmica que parece ecoar o próprio ritmo da existência. Tudo no universo parece buscar esse estado de união, de equilíbrio entre forças opostas. O que se atrai não o faz por acaso. Olhando para essa aproximação futura, é impossível não pensar na natureza do tempo. Se a colisão vai acontecer daqui a bilhões de anos, isso significa que o universo já a contém, em potencial, desde o início. O tempo não é uma linha reta, mas uma dimensão onde o passado e o futuro coexistem como regiões diferentes de um mesmo mapa. A luz de Andrômeda que chega até nós hoje mostra a galáxia como ela era quando os primeiros seres humanos sequer existiam. Estamos sempre olhando para o passado, e, no entanto, esse passado carrega em si o desenho do que virá. O tempo é o meio em que o cosmos se lembra de si mesmo. Enquanto as duas galáxias seguem em direção uma à outra, elas arrastam consigo suas histórias. Cada estrela, cada nuvem de gás, cada buraco negro é uma nota de uma sinfonia que está prestes a mudar de tom. Quando se fundirem, os buracos negros centrais também se encontrarão, girando em torno um do outro antes de se unirem. Esse será um dos eventos mais energéticos do cosmos. A fusão liberará ondas gravitacionais poderosas, deformando o espaço-tempo em toda a região. Essas ondas viajarão como ecos, atravessando o universo e tocando o tecido do real, como o som de um sino cósmico reverberando na eternidade. Essas ondas já foram detectadas em outras fusões menores, e o que elas nos revelam é mais do que simples dados. Elas mostram que o universo é elástico, sensível, quase orgânico. Quando dois buracos negros colidem, o próprio espaço vibra, e essa vibração se espalha como um murmúrio que atravessa eras. Em algum ponto remoto do tempo, quando a Via Láctea e Andrômeda se fundirem, essa vibração também se fará ouvir. Não em som, mas em forma, em estrutura, em tudo o que será. A fusão das galáxias também tem um significado simbólico profundo. Representa a natureza do cosmos como algo que não se opõe a si mesmo, mas se integra. O universo não é feito de partes isoladas, é uma rede de relações, de encontros inevitáveis. Cada galáxia é uma célula em um organismo imenso, e cada fusão é um batimento desse ser cósmico. O espaço, longe de ser frio e indiferente, parece obedecer a uma forma de harmonia que não é moral, mas estrutural. Uma ordem que nasce da própria complexidade. A ideia de que estamos destinados a nos fundir com outra galáxia provoca uma estranha sensação de pertencimento. Mesmo que a humanidade não exista mais quando isso ocorrer, a matéria que hoje compõe nossos corpos continuará participando dessa dança. O ferro no sangue, o cálcio nos ossos, o carbono que alimenta o pensamento, tudo seguirá viajando, reintegrando-se ao movimento maior. A fusão de galáxias é também uma lembrança de que nada está separado. Tudo está em trânsito, e enquanto o futuro se desenrola lentamente em direção a esse encontro inevitável, a noite na Terra permanece calma. O vento sopra com a mesma cadência de antes. As estrelas parecem fixas, mas não estão. Cada uma segue seu próprio caminho, obedecendo a uma geometria invisível que liga o que é distante ao que é íntimo.
A Via Láctea e Andrômeda se observam em silêncio e, nesse intervalo de bilhões de anos, o universo continua respirando, como se esperasse o instante de seu próximo acorde. Em meio a essa expectativa cósmica, surge uma pergunta sutil. Quando duas galáxias se unem, o que acontece com o tempo dentro delas? Será que os relógios seguem batendo ou se misturam em um novo ritmo? A resposta permanece suspensa, como tudo o que habita o espaço. Uma lembrança de que o universo não é uma história que termina, mas uma melodia que se reescreve a cada giro de luz. O universo não conhece pressa. Sua linguagem é feita de lentidões imensas, de movimentos que se desenrolam ao longo de bilhões de anos, de pulsações que atravessam eras inteiras antes de se tornarem visíveis. E, no entanto, em meio a essa eternidade aparente, há um ritmo, um compasso silencioso que guia o crescimento das galáxias, o nascimento das estrelas, a dança das órbitas. É esse ritmo que agora conduz a jornada, levando o olhar do centro da Via Láctea até a ponte invisível que a une a Andrômeda. Entre elas, o espaço não é vazio. É um campo de forças, uma extensão vibrante onde o tempo se alonga como um sopro. Os astrônomos chamam essa região de meio intergaláctico. À primeira vista, parece desolada, mas é repleta de matéria sutil, gás ionizado, campos magnéticos e o rastro tênue de partículas que viajam há milhões de anos. É nesse oceano rarefeito que a atração gravitacional entre as duas galáxias se manifesta. A cada segundo, uma se aproxima da outra, em uma trajetória tão lenta que nenhum olho humano seria capaz de perceber o movimento. É uma convergência que acontece em silêncio, mas com propósito. Andrômeda e a Via Láctea não colidirão por acaso. Elas estão presas uma à outra por um fio invisível de gravidade, como dois corpos que se reconhecem em meio ao infinito. A gravidade, essa força discreta que permeia tudo, é a mais fraca das interações fundamentais e, ainda assim, é a que constrói o cosmos. Ela molda o destino das galáxias, mantém os planetas em órbita, dá forma ao tempo. Não há luz que não dance sob sua influência. E é fascinante perceber que o mesmo princípio que faz uma maçã cair sobre a Terra é o que conduz Andrômeda em direção a nós. Isaac Newton, ao formular sua teoria da gravitação universal, intuiu algo grandioso, que todas as coisas, em qualquer lugar do universo, se atraem mutuamente. Cada partícula de matéria sente a presença de todas as outras. Isso significa que, de algum modo imperceptível, nós também estamos conectados a Andrômeda, atraídos, em escala infinitamente pequena, pela mesma força que um dia unirá as galáxias. Mas a gravidade não é apenas força, é geometria. Einstein mostrou que ela nasce da curvatura do espaço-tempo, da maneira como a massa deforma o tecido do real. As galáxias, com suas estrelas e buracos negros, criam vales profundos nessa estrutura. Quando duas delas se aproximam, seus vales se tocam e o espaço começa a se dobrar entre os centros. É um encontro que ocorre primeiro na própria arquitetura do universo, antes mesmo que a matéria se misture. O cosmos é maleável, e suas grandes estruturas são como ondas sobre um lago de dimensões inconcebíveis. Enquanto o olhar se estende por essa distância, as escalas se tornam quase poéticas. O vazio entre as galáxias não é um vácuo absoluto, mas um campo de presença rarefeita. A densidade média de matéria ali é inferior a um átomo por metro cúbico, e ainda assim, esse quase nada é o meio pelo qual as forças se comunicam. Raios cósmicos, partículas subatômicas e fótons atravessam esse espaço em um fluxo incessante. Alguns deles, nascidos em explosões estelares há bilhões de anos, ainda viajam agora, carregando a assinatura química de estrelas que já não existem. É uma lembrança em movimento. A luz, nesse contexto, é o mensageiro mais antigo, um viajante que nunca para, apenas se transforma. O telescópio espacial Hubble foi o primeiro a revelar com profundidade visual a teia cósmica que conecta todas as galáxias. Ao observar o universo em grande escala, os astrônomos perceberam que ele não é homogêneo, mas organizado em filamentos e vazios, como uma rede luminosa,
onde cada ponto de interseção é um aglomerado de galáxias. A Via Láctea e Andrômeda fazem parte de um desses agrupamentos, conhecido como Grupo Local, que contém cerca de 50 galáxias, unidas por laços gravitacionais. Essa estrutura, por sua vez, pertence a um conjunto ainda maior, o superaglomerado de Laniakea, uma vasta região que abriga centenas de milhares de galáxias e se estende por mais de 500 milhões de anos-luz. Quando olhamos para o céu, estamos olhando para dentro dessa rede colossal, um organismo em escala cósmica. Há uma beleza quase sagrada nesse entendimento. Cada ponto brilhante que vemos à noite é apenas uma célula de um corpo maior, um pulsar dentro de uma mente sem fronteiras. As galáxias, com seus movimentos lentos, se comportam como pensamentos do universo, e o espaço entre elas, o que chamamos de vazio, é o intervalo onde o cosmos respira. Em algum nível profundo, tudo está em comunicação: matéria, luz, energia, consciência. A física moderna, ao estudar o entrelaçamento quântico, sugere que partículas separadas por grandes distâncias podem permanecer conectadas, reagindo instantaneamente uma à outra. É uma espécie de eco entre o micro e o macro, como se o universo inteiro fosse uma só vibração que se repete em diferentes escalas. Quando o pensamento se detém nessa vastidão, surge uma sensação de simultaneidade. O futuro encontro entre as galáxias já existe em potencial, como uma nota ainda não tocada em uma partitura cósmica. O passado, por sua vez, permanece inscrito nas ondas de luz que continuam viajando. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo, em diferentes regiões do tempo. Essa ideia, embora difícil de imaginar, é coerente com o que a relatividade nos ensina. O tempo não é universal, mas local. Cada ponto do universo tem seu próprio ritmo, e o presente, aquilo que sentimos como agora, é apenas uma interseção de infinitas durações. À medida que a Via Láctea e Andrômeda se atraem, o espaço entre elas se curva, e esse ato de curvar-se é também uma forma de lembrança. O universo parece guardar em sua estrutura a memória de cada movimento. Ondas gravitacionais, luz, matéria, tudo deixa marcas, pequenas rugas na superfície do real. É possível imaginar que o cosmos inteiro seja um grande arquivo de si mesmo, um espelho em que o passado e o futuro se refletem mutuamente. E nessa travessia imaginária entre as duas galáxias, o olhar humano se torna parte da equação. Quando observamos o céu, não estamos apenas vendo o universo, estamos completando o ato de vê-lo. A consciência é a superfície onde o cosmos se torna experiência. É como se, ao contemplar o espaço, estivéssemos fechando um circuito antigo. A luz que partiu de uma estrela há milhões de anos encontra em nós o seu ponto final. E por um instante, aquilo que parecia distante se torna íntimo. O vento da noite continua, e a Terra gira sob essa imensidão que se dobra sobre si mesma. Cada rotação do planeta é um lembrete de que também participamos desse mesmo ritmo. Um compasso que liga o microscópico ao infinito. As galáxias seguem sua dança lenta, as ondas se propagam, e o espaço se estende como um tecido vivo. Em algum ponto entre o que é mensurável e o que é sentido, o universo continua, paciente, escrevendo sua história sem palavras. E no silêncio que resta entre um pensamento e outro, surge uma imagem que não quer ser decifrada. O espaço entre as galáxias como uma ponte de espelhos, refletindo o que foi e o que será. O olhar se perde e ao mesmo tempo se encontra. E a pergunta, que não precisa de resposta, permanece suspensa. O que é o vazio, se não a forma mais profunda de presença? À medida que a consciência avança por essa travessia entre galáxias, a noção de escala começa a dissolver-se. O olhar humano, acostumado à linha do horizonte e ao contorno dos montes, perde referência diante do que não tem fim. O espaço intergaláctico se abre como um deserto de dimensões incompreensíveis, mas um deserto que respira. O silêncio ali não é ausência, é plenitude. Há vibrações sutis em cada direção, ecos de radiações antigas, murmúrios de partículas que seguem viajando desde a aurora do tempo.
O universo não está parado, ele murmura, e nesse murmúrio, o infinito se revela como algo que não precisa ser entendido, apenas sentido. Os cientistas chamam esse pano de fundo de radiação cósmica de micro-ondas. É a luz mais antiga que existe, o eco do próprio nascimento do universo. Surgiu quando o cosmos tinha apenas 380 mil anos, um instante minúsculo na escala de bilhões de anos que o sucederiam. Antes disso, o universo era uma névoa quente e densa, onde a luz não conseguia escapar. Quando a temperatura caiu o suficiente, os primeiros átomos se formaram e o espaço tornou-se transparente. Aquele momento, conhecido como desacoplamento da radiação, foi o instante em que o universo pôde ser visto pela primeira vez, não por olhos humanos, mas por si mesmo. Essa luz, agora fria e tênue, preenche tudo. Ela atravessa cada átomo, cada estrela, cada galáxia. É o resíduo luminoso de uma explosão que ainda acontece, expandindo-se lentamente em todas as direções. Ao observar a radiação cósmica, percebemos algo profundo. O universo é memória. Cada fóton dessa luz é um vestígio do instante primordial, uma lembrança congelada no tecido do tempo. Quando instrumentos como o satélite Planck ou o telescópio WMAP registram seu mapa, o que vemos é o retrato do cosmos quando ele ainda era jovem, um retrato de sua infância. Pequenas variações na temperatura dessa radiação revelam as sementes das estruturas que viriam a formar galáxias, estrelas e mundos. Em cada pequena diferença de densidade, o esboço de tudo o que um dia existiria. É como olhar para o rosto do universo e reconhecer, na textura do seu brilho, a origem de tudo. A expansão do espaço continua, movida por algo ainda mais misterioso: a energia escura. Representando cerca de 70% de tudo o que existe, ela não emite luz, não interage com a matéria de forma direta, mas exerce uma pressão que acelera a expansão do cosmos. Ninguém sabe exatamente o que é. Alguns físicos imaginam que seja uma propriedade do próprio vácuo, outros, uma consequência da geometria do universo. Mas o que impressiona é o efeito. Galáxias distantes estão se afastando a velocidades cada vez maiores. O cosmos não está apenas crescendo, está acelerando. O tempo e o espaço parecem se alongar como uma respiração que nunca se completa. Essa expansão, medida com precisão pelo desvio para o vermelho da luz das galáxias, é o lembrete de que o universo é dinâmico. O que chamamos de distância muda a cada instante. O que hoje está próximo, amanhã estará além de qualquer possibilidade de observação. Há regiões do cosmos que já se afastam de nós mais rápido do que a própria luz pode viajar. Essas regiões se tornam inacessíveis, não porque deixem de existir, mas porque o espaço entre nós cresce mais rápido do que qualquer sinal pode percorrê-lo. O universo, nesse sentido, é um horizonte em movimento, uma fronteira que se expande com o próprio ato de olhar. E ainda assim, dentro dessa expansão sem fim, existem pontos de convergência. A Via Láctea e Andrômeda são uma dessas exceções, ilhas de gravidade que resistem ao afastamento geral. Enquanto o cosmos se estica, elas se aproximam. É como se, em meio à correnteza de um rio que corre para fora, houvesse remoinhos de retorno. A gravidade é o gesto de união em meio à dispersão. Ela tece laços naquilo que se desfaz, redesenha fronteiras onde o infinito parece escapar. O universo, então, não é apenas uma história de separações, mas também de reencontros. As observações mais recentes do telescópio James Webb ampliaram essa compreensão. Ao olhar para os confins do espaço, o Webb não apenas vê o distante, ele vê o passado. A luz que atinge seus espelhos hoje partiu há mais de 13 bilhões de anos, quando as primeiras galáxias ainda estavam se formando. O que o telescópio registra são os primórdios do cosmos, imagens de um tempo em que as estrelas recém-nascidas iluminavam o gás primordial pela primeira vez. Essas observações desafiam as teorias tradicionais. Algumas galáxias jovens parecem mais maduras do que se esperava, com estruturas complexas e elementos pesados. O universo, ao que tudo indica, aprendeu a criar-se rapidamente.
Ver essas imagens é como olhar para a infância do tempo e perceber que o universo já carregava dentro de si a semente do que somos. O ferro, o oxigênio, o carbono, todos os elementos que formam nossos corpos foram forjados no coração dessas estrelas ancestrais. Quando morrem, elas espalham seu conteúdo pelo espaço, enriquecendo as nuvens que darão origem a novas estrelas e planetas. É um ciclo que não termina. A morte de uma estrela é o nascimento de outra. O cosmos, em sua vastidão, é uma corrente de transformações. Cada átomo do corpo humano foi parte de algo maior, de uma estrela que brilhou, de uma poeira que vagou, de uma galáxia que se moveu. E ao compreender isso, surge uma percepção quase espiritual. Não estamos fora do universo, somos ele se reconhecendo. A consciência é a extensão da matéria que aprendeu a observar a si mesma. Quando o olhar humano atravessa as noites em direção à Via Láctea e à Andrômeda, o que se observa não é o exterior, é o próprio interior projetado em escala cósmica. Somos a matéria que aprendeu a perguntar o que é o tempo. O universo olha de volta através dos nossos olhos, e nessa troca silenciosa, o mistério se sustenta. O espaço intergaláctico, então, não é um intervalo, mas um espelho. Nele, o passado, o presente e o futuro coexistem como reflexos em um mesmo lago. A luz que viaja entre as galáxias é uma ponte entre o que já foi e o que ainda virá. E nós, ao contemplá-la, estamos no meio desse fluxo, não no início, nem no fim, mas em um ponto de passagem. É nessa condição de passagem que o ser humano encontra sentido, flutuar entre o que se expande e o que permanece. O vento que antes soava distante, agora parece mais próximo, como se viesse de dentro. O som do universo é a sua própria expansão, e nós a escutamos em silêncio, sem perceber. A Via Láctea continua girando. Andrômeda se aproxima, o espaço se estende e cada partícula segue sua dança, obedecendo a leis que são ao mesmo tempo físicas e poéticas. O cosmos, em última instância, é um poema escrito com a gramática da gravidade e da luz. E ao observarmos essa escrita infinita, uma pergunta emerge, não como dúvida, mas como contemplação. Se tudo o que existe está em movimento, o que significa estar em repouso? Há um instante, quando o olhar se demora demais no escuro do céu, em que tudo o que parecia distante começa a se mover por dentro. O universo, silencioso e imenso, parece dobrar-se sobre o pensamento, e o que era apenas contemplação torna-se presença. É como se o espaço deixasse de ser algo exterior e começasse a pulsar dentro da mente, um lembrete de que o infinito não está fora, mas permeando tudo, inclusive o que somos. Nesse ponto da jornada, a travessia entre a Via Láctea e Andrômeda se transforma. Já não é apenas uma viagem por distâncias, mas por estados de percepção. O que o olhar vê nas estrelas, o coração reconhece em si. Em escalas cósmicas, o tempo se torna maleável. As galáxias giram, as estrelas nascem e morrem, os buracos negros se alimentam e silenciam, mas tudo isso acontece em ritmos tão amplos que a mente humana mal consegue conceber. A própria noção de duração se desfaz. O que chamamos de agora é apenas um recorte microscópico de algo que se estende para todos os lados. A luz que nos toca esta noite pode ter partido de uma estrela há 10.000 anos, e o brilho que ainda não vemos já começou sua viagem em direção a nós. O universo é um mosaico de tempos sobrepostos, uma tapeçaria de instantes que se cruzam sem jamais se tocarem completamente. Os físicos descrevem esse entrelaçamento com uma palavra precisa: relatividade. O tempo não é universal. Ele se curva, desacelera ou se estica conforme a gravidade e a velocidade. Perto de um buraco negro, o tempo pode praticamente parar. Para um observador distante, um objeto que cai em sua direção nunca cruza o horizonte de eventos. Ele apenas desacelera até desaparecer. É como se a própria eternidade se concentrasse ali. Em contrapartida, para quem cai, o tempo continua fluindo e o universo inteiro parece se acelerar.
Essa diferença de ritmos não é ilusão. É a natureza do tempo revelando sua elasticidade. O cosmos não é um relógio, mas uma sinfonia onde cada parte toca em um compasso próprio. Essa percepção muda o modo como compreendemos o passado e o futuro. Se o tempo é relativo, o presente é apenas um ponto móvel em uma estrutura maior. O tecido do espaço-tempo. Tudo o que já aconteceu e tudo o que acontecerá existem nesse tecido, assim como cada ponto de uma tela contém toda a imagem. O Big Bang, as primeiras estrelas, o nascimento das galáxias, a formação da Terra e o olhar humano que agora observa o céu estão conectados por essa rede invisível. O universo não é uma sequência de acontecimentos, mas um todo contínuo. E quando compreendemos isso, o conceito de distância perde parte de seu peso. O que está longe não é outro lugar, mas outro momento. Em uma escala menor, o tempo também se dobra dentro de nós. O cérebro humano, essa estrutura finita, cria sua própria percepção temporal. Um segundo vivido em alegria pode parecer breve. O mesmo segundo, em sofrimento, pode se estender como um abismo. Nossos relógios internos são frágeis ecos do grande relógio cósmico. A física e a consciência compartilham o mesmo paradoxo. O tempo não é uma linha, é um estado. Assim como as galáxias, nós também orbitamos memórias, desejos, ciclos, curvados pela gravidade das experiências. Enquanto as galáxias continuam sua aproximação lenta, a mente pode imaginar o que significa o encontro de dois espaços-tempos. Quando Andrômeda tocar a Via Láctea, o tecido que envolve ambas será reconfigurado. O tempo em cada uma delas se ajustará ao novo equilíbrio gravitacional. Para os observadores que existirão nesse futuro remoto, a passagem dos séculos poderá parecer diferente, uma alteração imperceptível, mas real. É como se o próprio ritmo do universo mudasse de tom. Essa fusão não será apenas uma mistura de estrelas, mas também de durações, de vibrações, de memórias cósmicas. As estrelas que habitam os braços espirais da Via Láctea e de Andrômeda, ao se encontrarem, formarão novas constelações. Algumas serão arrancadas de suas órbitas e lançadas ao vazio, vagando como viajantes solitárias. Outras se unirão em sistemas binários, girando em torno de um centro comum. E quando os dois buracos negros centrais começarem a orbitar um ao outro, o espaço ao redor vibrará com uma frequência tão baixa que apenas o universo poderá escutar. Serão ondas gravitacionais de amplitude colossal, deformando o tempo em um raio de milhões de anos-luz. O cosmos, nesse instante, cantará sua própria canção de reencontro. As equações descrevem isso com precisão impressionante, mas há algo nelas que ultrapassa a matemática. Cada termo, cada símbolo, é uma tentativa de traduzir em linguagem humana um gesto que o universo faz sem esforço, a busca pelo equilíbrio. E esse equilíbrio nunca é estático. Assim como as galáxias que se atraem, também nós somos movidos por forças que não compreendemos inteiramente. Desejos, curiosidades, lembranças que nos puxam em direção a algo. O cosmos não é diferente. Ele também se organiza por atração, por busca, por interdependência. Nada existe isolado. A teoria da relatividade e a mecânica quântica, quando postas lado a lado, revelam essa dualidade de forma poética. Uma fala sobre o contínuo do espaço-tempo, a outra sobre o discreto das partículas. Uma trata da curvatura suave das grandes massas, a outra da vibração incerta dos átomos, e, no entanto, ambas se entrelaçam. O universo não é apenas onda ou partícula, não é apenas campo ou corpo, é a alternância entre tudo isso. É o instante em que a luz é matéria e a matéria é apenas luz desacelerada. Somos feitos da mesma dualidade, corpóreos e intangíveis, físicos e mentais, reais e imaginados. Há algo profundamente humano em tentar compreender o tempo. É uma das nossas mais antigas obsessões. Construímos relógios, calendários, equações, tudo para medir algo que escapa entre os dedos. Mas o tempo não é um rio que corre lá fora. É o próprio movimento da consciência.
O universo expandindo-se é o tempo em forma de espaço. E a vida, em sua brevidade, é uma tentativa de lembrar o infinito que a originou. O que chamamos de destino pode ser apenas o modo como o tempo se reconhece em nós. Enquanto a Terra gira dentro da Via Láctea e a Via Láctea caminha lentamente ao encontro de Andrômeda, tudo segue em um mesmo fluxo. As marés, os ventos, as pulsações do coração, tudo é parte desse ritmo que não cessa. O universo não tem relógios, tem ciclos. E cada ciclo é uma variação do mesmo tema: nascer, expandir, colapsar, renascer. O tempo é a respiração do cosmos. O vento noturno toca o rosto como uma lembrança de que também somos movimento. O corpo, que parece imóvel, está viajando a milhares de quilômetros por hora, acompanhando a rotação da Terra, a órbita do Sol, o giro da galáxia. Tudo o que existe está em deslocamento. Não há repouso absoluto, nem mesmo no silêncio. O universo é um fluxo contínuo, e viver é participar desse fluxo, não como espectadores, mas como partes inseparáveis do mesmo tecido. O céu, então, deixa de ser apenas um cenário. Ele se torna o próprio espelho do tempo. Cada estrela é uma janela para o passado, cada escuridão, um prenúncio do futuro. E quando o olhar se demora nesse espelho, algo se revela. O universo não está se movendo em nossa frente. Ele está se movendo através de nós. E nesse instante, a pergunta que surge é suave, quase sussurrada. Se o tempo é o movimento do universo, o que é o presente senão o ponto onde o infinito se torna consciente? Há um instante, entre o silêncio da noite e o rumor distante das estrelas, em que a mente percebe que tudo o que existe está em movimento. Mas não um movimento de fuga, e sim de retorno. A Via Láctea e Andrômeda continuam sua lenta aproximação, desenhando uma espiral de destino que levará bilhões de anos para se completar. Vistas de longe, parecem dois redemoinhos de luz girando em direção um ao outro, como se obedecessem a uma coreografia escrita no próprio tecido do espaço-tempo. Nenhuma força externa as empurra. É a gravidade, discreta e persistente, que as chama de volta, como se o universo tivesse guardado nelas o desejo de se reencontrar. A gravidade é o gesto mais antigo do cosmos. Ela nasceu junto com o tempo, moldou as primeiras nuvens de gás, acendeu as estrelas, deu forma às galáxias. É a força que não se vê, mas que sustenta tudo. Quando olhamos para o céu, o que vemos é sua obra, o resultado de bilhões de anos de atração e equilíbrio. Se fosse um pouco mais fraca, o universo teria se dissipado como poeira. Se fosse mais intensa, teria colapsado sobre si mesmo antes de existir. É nesse delicado intervalo que o cosmos encontrou espaço para se expandir, e dentro dele para sonhar. A gravidade não puxa, ela costura. Liga o que é distante, reúne o que foi separado. É o fio invisível que borda as galáxias no manto da noite. A Via Láctea e Andrômeda estão presas por esse fio desde o início. Apesar da expansão do universo, sua gravidade mútua supera a força que separa as galáxias distantes. Isso as mantém ligadas, como se orbitassem um mesmo centro invisível, o centro da própria relação. Quando se tocarem, daqui a cerca de 4 bilhões de anos, seus braços espirais se entrelaçarão em uma dança lenta e luminosa. As estrelas não colidirão. Passarão umas pelas outras como grãos de areia soprados por um vento calmo, raramente se encontrando, mas transformando o espaço ao redor. O céu se tornará outro. Para qualquer ser que estiver observando de um planeta sobrevivente, o firmamento será uma tapeçaria viva, uma mistura de brilhos, nebulosas e arcos de luz cruzando o escuro. Os cientistas simulam essa fusão em computadores, traduzindo bilhões de estrelas em pontos de luz que obedecem às leis da física. Nessas simulações, vê-se o que acontecerá. Primeiro, um encontro inicial, um toque de passagem que distorce os discos de ambas. Depois, uma série de aproximações e afastamentos, como ondas que se procuram. Até que, por fim, a gravidade as una completamente, formando uma nova galáxia, elíptica, redonda,
maior, mais silenciosa. O resultado será um único corpo celeste, provavelmente chamado de Lactômeda. Um novo coração, duas memórias. Mas esse futuro distante é apenas uma das infinitas histórias que o universo escreve sem pressa. O que nos toca aqui e agora é a sensação de estar dentro dessa história, não como espectadores, mas como fragmentos do próprio enredo. O corpo humano, feito de átomos que nasceram no interior de estrelas, carrega a assinatura desse mesmo processo. O ferro no sangue, o cálcio nos ossos, o carbono que sustenta o pensamento. Tudo isso é produto de fusões estelares, da mesma gravidade que um dia fará Andrômeda e a Via Láctea se unirem. Cada célula do corpo é, em essência, uma miniatura da galáxia, uma forma transitória que abriga o movimento do cosmos. Há uma estranha harmonia nisso. O universo parece se repetir em escalas diferentes, como uma melodia que muda de tom, mas mantém o mesmo tema. A estrutura de uma célula se assemelha, em conceito, à de um sistema solar, um núcleo cercado por movimentos orbitais. A teia de neurônios no cérebro lembra a teia cósmica de galáxias que se estende pelo espaço. O mesmo padrão que liga estrelas e planetas ecoa dentro de nós. É como se o universo se tivesse dobrado para observar a si mesmo e, ao fazê-lo, tivesse criado a consciência. Na quietude dessa ideia, surge uma compreensão mais ampla da conexão entre o micro e o macro. As leis que governam o movimento das estrelas são as mesmas que regem o cair de uma folha. A gravidade que une galáxias é a mesma que mantém nossos pés no chão. Não há separação entre o humano e o cósmico, há apenas diferença de escala. O que chamamos de eu é apenas uma região localizada de um campo muito maior, e esse campo é o próprio universo, em estado de autopercepção. As civilizações que virão depois de nós, se ainda houver olhos para observar o céu, verão um cenário diferente. Quando as duas galáxias se fundirem, o Sol e seus planetas serão deslocados para uma nova órbita, talvez mais próxima do centro, talvez mais distante. As noites serão mais luminosas, povoadas por milhares de novos sóis visíveis a olho nu. A noção de Via Láctea deixará de existir, substituída por uma visão mais ampla, mais unificada. E ainda assim, o mistério permanecerá. De onde vem o impulso que faz o universo mover-se? Por que há algo em vez do nada? Os físicos tentam responder a essa pergunta observando o comportamento das forças fundamentais: gravidade, eletromagnetismo, força nuclear forte e força nuclear fraca. Essas quatro interações sustentam tudo o que existe, e acredita-se que nos primeiros instantes após o Big Bang, elas eram uma única força. À medida que o universo esfriou, essa unidade se quebrou, e as forças se separaram. Desde então, a ciência tenta reunir novamente o que se desfez, formulando teorias que unam o muito grande e o muito pequeno, o espaço-tempo e o mundo quântico. Essa busca por unidade é, de certo modo, uma versão intelectual do mesmo impulso que guia as galáxias, o desejo de reconexão. E se o universo for, em sua essência, uma tentativa de retornar à simplicidade original? Se cada estrela, cada átomo e cada consciência forem expressões diferentes do mesmo movimento em direção à unidade perdida, essa ideia não é apenas metafísica, ela ecoa nas equações que descrevem a evolução cósmica. A entropia, que chamamos de desordem, é também um caminho para o equilíbrio. A expansão, que parece dispersão, é o meio pelo qual o universo distribui energia até que tudo volte a ser uniforme. Mesmo o caos é uma forma de harmonia. Enquanto isso, a noite segue imóvel em aparência. Mas por trás dessa quietude, o cosmos continua sua lenta respiração. Ondas gravitacionais cruzam o espaço, poeira cósmica se reúne em novos sóis, planetas se formam, mundos desaparecem. A Via Láctea e Andrômeda se movem uma em direção à outra, invisivelmente, num abraço que levará bilhões de anos para se completar. O tempo humano é pequeno demais para testemunhar esse encontro, mas grande o suficiente para pressentir sua beleza. O vento sopra, o céu se inclina sobre a terra,
e há uma sensação de continuidade, de que tudo o que se move, por mais distante, também se move em nós. A gravidade que atrai galáxias é a mesma que atrai pensamentos. O universo inteiro é uma dança de aproximações, e ao contemplar essa dança, a mente se aquieta, como se compreendesse algo que as palavras não podem traduzir. O espaço entre as estrelas não é vazio, é desejo em forma de distância. E o movimento que as une é o mesmo que dentro de nós chamamos de vida. Há um momento, ao observar o céu, em que a distância entre a mente e o cosmos desaparece. As estrelas deixam de ser pontos isolados e se tornam uma rede viva, pulsante, como se o espaço inteiro respirasse em harmonia com quem o observa. É nesse instante que a ideia de fronteira se dissolve. Não há mais aqui e lá fora. Há apenas um campo contínuo de presença, uma extensão onde matéria, energia e pensamento parecem se reconhecer. A Via Láctea e Andrômeda continuam seu lento movimento de encontro, mas esse movimento já não é percebido como algo distante. É um espelho do que acontece em todas as escalas, desde o giro de um elétron em torno do núcleo até o círculo que uma galáxia desenha no escuro. O universo não é apenas grande, é coerente. Em meio a essa coerência, o que mais surpreende é a constância das leis. A luz se curva da mesma maneira em Andrômeda e na Terra. A gravidade age com a mesma precisão em um planeta e em uma estrela. A estrutura do átomo, formada de forças em equilíbrio, repete em miniatura a harmonia que sustenta as órbitas planetárias. Há um padrão invisível atravessando tudo, um código que organiza o caos. Essa regularidade é o que permite à ciência decifrar o cosmos, mas é também o que dá à contemplação um caráter quase espiritual. Perceber que o mesmo princípio, que mantém as galáxias coesas, sustenta também o corpo que respira sob a noite. O universo é governado por simetrias, e cada simetria é uma forma de economia. A natureza evita o desperdício, busca o caminho mais simples para sustentar o que é complexo. As equações que descrevem o espaço-tempo são elegantes não por acaso, mas porque a realidade parece, de alguma forma, preferir a beleza. Quando os físicos escrevem as leis que regem as partículas e as forças, percebem que a harmonia matemática não é estética, é estrutural. O cosmos parece organizado como uma composição musical, em que cada nota tem função e sentido, mesmo quando soa isoladamente. O físico Paul Dirac dizia que é mais importante ter beleza nas equações do que concordar com o experimento. E o tempo confirmou isso. A beleza, em geral, estava certa. Essa harmonia é perceptível até nos extremos, no coração dos buracos negros, onde o espaço se dobra sobre si mesmo. A matemática ainda tenta descrever o indizível. As equações de Einstein prevêem a curvatura infinita, mas as leis quânticas se recusam a aceitar o infinito. Nesse conflito de linguagens, surge a sensação de que o universo é mais vasto do que qualquer descrição. As teorias unificadas, como a gravidade quântica e as cordas, tentam costurar essas pontas, imaginando que a matéria e o espaço sejam feitos de vibrações minúsculas, como cordas de uma harpa cósmica tocadas pelo tempo. Essa visão não é apenas científica. Ela devolve ao cosmos uma dimensão sonora, quase musical. Se pudéssemos traduzir essas vibrações em frequências audíveis, o universo seria um coral contínuo, um canto que começou há 13,8 bilhões de anos e ainda não terminou. O som, nesse sentido, é uma boa imagem para o que o universo faz. As ondas sonoras se propagam através de um meio, mas no espaço, o que se propaga é a oscilação do próprio tecido do real, ondas gravitacionais que esticam e comprimem o tempo. Elas nascem em eventos extremos, como a fusão de buracos negros, e viajam por bilhões de anos até atravessar a Terra. Quando detectadas pelos observatórios LIGO e Virgo, essas ondas se mostraram exatamente como a teoria previa. Pequenas vibrações, sutis demais para os sentidos, mas inegavelmente reais. É como se o universo tivesse se tornado audível por um instante, revelando que o silêncio absoluto nunca existiu. Há sempre um ruído de fundo,
o som distante da criação, ecoando em todas as direções. Esse som, essa vibração, é a assinatura do movimento. E o movimento é o modo como o universo se lembra de si. Nada permanece imóvel. Até o que parece fixo está em transformação. O hidrogênio de uma estrela se funde, vira hélio, depois carbono, depois ferro. O ferro colapsa, explode, espalha-se. Em seguida volta a se reunir. Gera novas estrelas, novos planetas, novos corpos. Tudo é passagem. A matéria não morre, apenas muda de forma. E o mesmo pode ser dito da energia, que se transforma em calor, luz, gravidade, impulso. Nada se perde, apenas se traduz. A realidade é uma constante tradução de si mesma. Em certa medida, a consciência humana faz parte desse processo de tradução. Quando olhamos para o céu e compreendemos uma lei física, o universo está se descrevendo a si próprio através de nós. Somos uma de suas maneiras de pensar, um modo pelo qual o infinito se torna consciente por alguns instantes. Isso não diminui a ciência, ao contrário, amplia-a. A curiosidade não é apenas uma característica biológica, é o próprio cosmos tentando se reconhecer. Assim como Andrômeda e a Via Láctea caminham uma em direção à outra, também a mente e o universo seguem tentando se encontrar. Os grandes telescópios espaciais são os olhos desse desejo. O James Webb, o Hubble, o Chandra, todos eles olham o espaço profundo, não apenas para ver o distante, mas para entender o antigo. Cada fóton captado é uma partícula de memória, cada imagem, um espelho do tempo. Em cada registro, há a lembrança de algo que aconteceu há bilhões de anos e que só agora chega aos nossos olhos. O que chamamos de observação é, na verdade, comunhão. E, de certo modo, olhar é já participar. Enquanto isso, a Via Láctea continua girando, lenta, majestosa, envolvendo o sistema solar em sua curva. Andrômeda avança quase imperceptível, aproximando-se um pouco mais a cada segundo. A distância que a separa é tão imensa que mesmo a luz levaria milhões de anos para atravessá-la. E ainda assim a atração é constante. Nenhuma expansão universal consegue romper esse laço. É a imagem perfeita do que o cosmos faz em todas as escalas. Expande-se e une-se ao mesmo tempo. A dualidade aparente, dispersão e gravidade, silêncio e vibração, é apenas uma respiração. A ciência chama isso de equilíbrio dinâmico, um estado em que tudo muda, mas a harmonia se mantém. As galáxias dançam, as estrelas explodem, o espaço se expande e, ainda assim, a ordem. A desordem é apenas o caminho da ordem em transformação. A entropia, que parece o avanço do caos, é também a busca da estabilidade. O universo está sempre se organizando, mesmo quando parece se perder. Cada colapso prepara um novo nascimento. E, dentro dessa harmonia mutante, há uma lição silenciosa. Nada é estático, nem mesmo o que chamamos de vazio. O espaço é energia em repouso, o tempo é movimento em pausa, e a matéria é luz desacelerada. Tudo o que existe é uma forma de vibração. E a consciência que observa é mais uma dessas ondas, pequena e breve, mas parte do mesmo oceano que move galáxias. O vento que toca o rosto é o mesmo que, há bilhões de anos, sopra pelas espirais do cosmos. O som das folhas é parente distante das ondas gravitacionais que atravessam o espaço. O universo não está longe, ele é aqui. Cada respiração é uma extensão do Big Bang. Cada silêncio contém um fragmento da música original. E quando o olhar se eleva outra vez, percebendo o fio de luz que une a Via Láctea e Andrômeda no fundo escuro do espaço, uma pergunta serena surge, quase inaudível. Se tudo o que existe vibra, onde começa o som do universo e onde termina o nosso próprio silêncio? A luz viaja sozinha, mas nunca em silêncio. Cada fóton que cruza o espaço carrega a lembrança de onde nasceu, o calor de uma estrela, o brilho de um encontro atômico, o eco de um tempo que já não existe. E, no entanto, essa viagem é contínua, infinita. O universo é feito dessa travessia.
um diálogo entre luz e escuridão, entre presença e ausência. Quando a luz encontra um olhar, ela se completa. Quando não encontra, continua vagando, como se esperasse ser compreendida. A Via Láctea e Andrômeda trocam essa luz há bilhões de anos. Cada uma envia ao vazio o reflexo de sua própria história, e o vazio, paciente, guarda tudo. O espaço entre elas é o palco dessa comunicação antiga. Lá a matéria é tão rarefeita que uma partícula pode viajar milhões de quilômetros sem encontrar outra. Mas mesmo nesse quase nada, há energia. Campos magnéticos, raios cósmicos, poeira interestelar que brilha em infravermelho. O universo, mesmo no aparente vazio, é ativo. A escuridão é apenas o corpo frio da luz. Quando os astrônomos observam esse espaço com radiotelescópios, descobrem que ele vibra, que há ondas longas e suaves atravessando o abismo, como o som de um instrumento distante. O cosmos parece vivo não porque se move, mas porque responde. O que chamamos de vazio não é ausência, é potencial. Cada centímetro do espaço contém partículas virtuais que surgem e desaparecem constantemente, pares de matéria e antimatéria que se anulam em frações de segundo. Esse fenômeno, previsto pela mecânica quântica, é o que dá textura ao vácuo. O nada, em escalas quânticas, ferve. Essa efervescência invisível é o pano de fundo sobre o qual o universo se desenha. Há quem diga que foi de uma flutuação assim que tudo começou, que o Big Bang não foi um evento no tempo, mas o próprio nascimento do tempo. O universo seria, então, o instante em que o nada percebeu que podia existir. A luz, desde então, nunca mais parou de expandir essa consciência. A cada explosão estelar, novos átomos se formam, novas combinações surgem, novas possibilidades se abrem. Quando uma estrela morre, ela não se apaga, transforma-se. O ferro que ela criou em seu coração é lançado ao espaço, misturando-se ao gás que formará novas estrelas e planetas. É por isso que podemos dizer que somos feitos do mesmo material das galáxias, não como metáfora, mas como fato. Cada respiração contém átomos que já estiveram em estrelas há bilhões de anos. O cosmos não está fora de nós. Nós somos o modo pelo qual ele se lembra. Na Via Láctea, há regiões onde essa lembrança é intensa. Nebulosas onde estrelas nascem em número incontável, emitindo luz ultravioleta que faz o gás ao redor brilhar em tons de azul e rosa. Outras áreas são reinos de sombra, nuvens tão densas que nem mesmo a luz as atravessa. É ali que os planetas começam a se formar, condensando poeira e rocha. Esses mundos ainda embrionários giram em torno de suas estrelas como pensamentos em torno de uma ideia. Alguns se estabilizam, outros se despedaçam. A criação cósmica é um processo sem pressa, uma escultura em permanente remodelação. Andrômeda, nossa vizinha, tem suas próprias regiões de nascimento e destruição. Seu disco espiral abriga centenas de bilhões de estrelas, algumas muito mais antigas que o Sol. Ao observá-la, vemos também a nossa história refletida. Ambas as galáxias nasceram de aglomerações menores, unidas por gravidade. Ambas carregam buracos negros centrais, corações invisíveis que coordenam seus movimentos. Ambas estão presas uma à outra em um abraço que só o tempo pode concluir. Quando finalmente se fundirem, seus núcleos escuros dançarão antes de se tornarem um. O resultado será um novo tipo de galáxia. Não espiral, mas elíptica, mais estável, mais densa, como uma nota final de uma melodia antiga. Mas o fim no universo nunca é fim. As galáxias que hoje observamos, em toda a sua grandeza, um dia se dispersarão. O espaço continuará a se expandir, a matéria se afastará, as estrelas se apagarão. Esse cenário que os cosmólogos chamam de morte térmica descreve um futuro em que a energia do cosmos se tornará uniforme, onde não haverá mais gradientes de calor, mais movimento, mais luz. O universo, enfim, repousaria. Essa imagem, ao mesmo tempo grandiosa e melancólica, não é uma previsão do que deve ser temido, mas uma contemplação sobre a impermanência.
Tudo o que tem início está destinado a transformar-se, mesmo o infinito. No entanto, há vozes na ciência que sugerem outros finais, ou recomeços. Alguns cosmólogos acreditam que a expansão acelerada pode, um dia, reverter-se, levando o universo a um novo colapso, o chamado Big Crunch, seguido de um novo nascimento. Outros falam de um multiverso, onde nosso cosmos seria apenas uma bolha entre incontáveis outras, cada uma com suas próprias leis. A física quântica, com sua natureza incerta, alimenta essas possibilidades. Nada impede que o universo seja mais vasto do que a própria imaginação pode alcançar. O mistério não é o limite do conhecimento, é o espaço onde o conhecimento se renova. A astrofísica moderna nos mostra que tudo o que observamos é apenas uma fração da realidade. Apenas 5% do universo é matéria comum, aquela que forma estrelas, planetas, corpos, tudo o que podemos tocar ou ver. O restante é composto de matéria escura e energia escura, componentes que não emitem nem refletem luz. Sabemos que existem porque sentimos seus efeitos gravitacionais e cosmológicos. Sem a matéria escura, as galáxias se desfariam. Sem a energia escura, a expansão do universo não se aceleraria. Isso significa que o cosmos é, em sua maior parte, invisível. O que enxergamos é apenas o contorno de algo muito maior, uma sombra de uma presença que ainda não compreendemos. Essa presença invisível não é vazia. É o lembrete de que o desconhecido é parte fundamental da existência. Assim como as galáxias orbitam em torno de algo que não podem ver, também nossas perguntas orbitam em torno do mistério. A ciência avança, ilumina, explica, mas a cada passo abre novas sombras. É essa alternância entre clareza e obscuridade que mantém a busca viva. O universo não se revela de uma vez. Ele se entrega em camadas, como se testasse a nossa capacidade de ouvir. A Via Láctea e Andrômeda, no seu lento movimento, parecem saber disso. Sua aproximação é uma metáfora do próprio conhecimento. Quanto mais se unem, mais complexas se tornam. A fusão que virá não será a destruição, mas transformação. O cosmos, em todas as escalas, é um sistema de fusões, de ideias, de forças, de átomos, de consciências. Nada existe isolado, tudo é relação. E quando a noite se aprofunda e o olhar humano retorna à Terra, há algo de reconfortante em perceber que, por um breve instante, somos capazes de compreender parte dessa dança. Estamos dentro da mesma música, feitos do mesmo som. A matéria que nos forma já viajou por estrelas, já foi luz, já foi sombra. E o que chamamos de mistério é, talvez, apenas a lembrança de tudo o que ainda não lembramos. O vento continua, o céu permanece, a luz segue sua viagem. E no intervalo entre um brilho e outro, uma pergunta se insinua, calma como o espaço entre duas batidas de coração. Se o universo é feito de luz e escuridão, de presença e ausência, qual delas é, de fato, o início da outra? A noite se recolhe devagar. O vento, que antes soprava distante, agora parece um sussurro dentro do próprio tempo. O céu está quieto, e as estrelas, tão antigas e tão novas, cintilam como lembranças que se recusam a partir. Há uma sensação de repouso pairando no ar, como se o universo, depois de tanto movimento, respirasse fundo e nos convidasse a fazer o mesmo. Tudo o que foi dito se dissolve em silêncio, e o silêncio, como sempre, é o que realmente fala. A Via Láctea continua sua rotação invisível. Andrômeda segue se aproximando passo a passo dentro de um tempo que não é humano. Nenhum som anuncia essa dança, e ainda assim, ela acontece, paciente, inevitável, serena. Há um conforto em saber que o cosmos não precisa de pressa, que o infinito tem seu próprio ritmo e que nós, mesmo sem perceber, giramos dentro dele. Talvez toda a compreensão seja isso, perceber-se parte do movimento e, enfim, descansar nele. A luz que viaja há bilhões de anos ainda atravessa o escuro. Ela carrega memórias de estrelas que já se apagaram,
mas que continuam existindo na forma de lembrança. Assim também é o pensamento, uma travessia que persiste, mesmo quando as palavras se calam. No fundo, entender o universo é como tentar tocar um reflexo. Quanto mais nos aproximamos, mais percebemos que o mistério não é algo a ser resolvido, mas acolhido. A imensidão não exige respostas, apenas presença. Tudo o que vimos, galáxias, buracos negros, ondas invisíveis, a própria ideia de tempo, continua acontecendo agora, silenciosamente. Nada terminou. O cosmos não se encerra, ele apenas se transforma, expandindo-se dentro e fora de nós. A noite não é o fim do dia, é seu outro lado. A escuridão não é ausência, é respiração. E há uma paz em aceitar que o desconhecido sempre fará parte do que somos. Talvez nunca saibamos todas as respostas. Talvez o universo seja apenas um convite para continuarmos perguntando. E talvez não importe entender tudo agora, porque o silêncio também é uma forma de resposta. Se essa jornada fez sentido para você, pode se inscrever no Ciência Antes de Dormir e continuar explorando esse silêncio curioso conosco.